Saudações, caros alunos e alunas, seja bem-vindo de volta ao nosso curso de Direito Constitucional. Dessa vez nós vamos tratar de um assunto de suma importância para você que vai prestar concurso, que são os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Esse tema ele despenca em prova, então é importante que você esteja atento a leitura destes artigos, na verdade, de todos os incisos do artigo 5º. Crie, como eu já disse no vídeo anterior, crie uma intimidade com o texto constitucional, porque se você conseguir criar essa intimidade, você ciente da letra da lei, tem muito mais chances de ir bem na prova, certo? Hoje nós vamos tratar dos direitos e garantias fundamentais. É importante logo de cara você saber qual a diferença entre direito e garantia? Neste caso específico, direitos e garantias têm uma diferença um pouco sutil, mas a gente pode dizer de forma simples que os direitos são os bens protegidos pela Constituição, os direitos fundamentais, no caso, onde você poderia citar a vida, a liberdade, os direitos civis. Esses são os bens protegidos, são os direitos fundamentais. As garantias são os meios utilizados para se proteger esses bens. São os meios que a própria Constituição fornece para que esses bens sejam protegidos, ok? Outra coisa interessante é que quando você fala em direitos fundamentais, naturalmente, e é bem comum a pessoa confundir direito do homem, direitos fundamentais, direitos humanos, afinal é tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa, certo? Os direitos dos homens não necessariamente eles estão positivados, certo? Não estão previstos em textos constitucionais, certo? Eles têm muito mais a ver com o direito natural. São aqueles direitos que você entende que pertencem ao homem desde o seu nascimento, como direito à vida, direito à liberdade, esse tipo de coisa. Nós podemos dizer que isso são direitos do homem, mas, volto a dizer, não necessariamente estão positivados, certo? Os direitos fundamentais são os direitos que estão positivados em nossa Constituição. Então, quando você ouve a expressão ou lê a expressão direitos fundamentais, então imediatamente você tem que saber que são os direitos que estão previstos mais especificamente a partir do artigo 5º da nossa Constituição Federal. E os direitos humanos, professor, o que seria? Direitos humanos, uma dica, direitos fundamentais são direitos humanos, só que são os direitos humanos positivados em nossa Constituição. Os direitos humanos têm mais a ver com um contexto internacional, certo? São direitos que também não necessariamente vão estar em nossa Constituição, podem estar em tratados internacionais e dos quais o Brasil possa fazer parte ou não. Importante dizer logo de início que os direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988, esse rol ele não é exaustivo, ou seja, ele pode ser ampliado, correto? Interessante também a gente ter uma noção do que são gerações ou dimensões de direito. Isso está na parte da teoria geral dos direitos fundamentais e é importante que você saiba diferenciar o que são essas gerações ou dimensões de direito. Primeiro, qual a expressão mais correta a se utilizar? A doutrina diverge um pouco. A expressão que era mais usada antigamente, ou que foi primeiramente usada, foi a expressão gerações de direito. Mas essa expressão, ela dá a ideia de direitos que se sucedem, ou seja, direitos que vão tomando lugar uns dos outros. Com o passar do tempo, preferiu-se se usar a expressão dimensões de direito, ou seja, são mais direitos vistos por outros prismas, certo? Dica: quando você pensa em direitos fundamentais, é importante que você lembre do contexto histórico em que esses direitos surgiram. Um contexto importantíssimo para a nossa própria história, certo?
eu acredito que você não faltou a essa aula de história, é exatamente o contexto da Revolução Francesa. Lembra do lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Quando nós vamos estudar as dimensões do direito, isso tem tudo a ver com a Revolução Francesa. A gente está vendo ali um resultado, uma consequência das conquistas da Revolução Francesa. Os direitos de primeira dimensão, eles dizem respeito ao que nós costumamos chamar de liberdades negativas. São os direitos que limitam a ação do Estado sobre o indivíduo, certo? Por exemplo, o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, certo? São direitos onde você pensa, aqui é onde o Estado não pode me importunar, ou seja, esse é um direito de primeira geração, certo? Como eu já disse, podem ser citados como exemplos a locomoção, a propriedade também pode ser citada como um direito de primeira geração e um direito importantíssimo hoje que é a liberdade de associação, ok? Os direitos de segunda dimensão, veja só, direitos de primeira dimensão, o valor fonte, primeira palavra lá do lema da Revolução Francesa, liberdade. Então, primeira dimensão, direitos de primeira dimensão, tem como valor fonte a liberdade. Segunda palavrinha, qual é? Igualdade. Da mesma forma, os direitos de segunda dimensão vão ter como valor de origem, como valor fonte, a igualdade. Ou seja, dessa vez, são prestações positivas do Estado para que você consiga alcançar a igualdade perante o seu próximo. A gente pode citar hoje como o Estado tem, e até eu falei na aula passada isso, a questão das ações afirmativas, certo? Como o Estado ele tem que primar por alcançar a igualdade na sociedade. Como exemplo desses direitos, que são prestações positivas do Estado, nós temos o exemplo mais clássico, eu diria, a saúde. Outro, a educação. E outras prestações positivas, a segurança também, e outras prestações que tensionam construir uma sociedade o mais igualitária possível, ok? Terceira palavra do lema da Revolução Francesa, fraternidade. Os direitos de terceira dimensão serão os direitos difusos e coletivos. Quando você pensa, esse direito aqui não é só meu, isso é um direito da coletividade, então você está pensando em um direito de terceira dimensão. Como, por exemplo, e o mais clássico dos exemplos de direito de terceira dimensão, seria o direito a um meio ambiente equilibrado, certo? Nós ainda vamos ter, a doutrina mais recente já admite direitos de quarta e quinta dimensão, certo? Os direitos de quarta dimensão seriam relacionados à globalização, à democracia, à informação e ao pluralismo. E o direito de quinta dimensão seria o direito à paz. Então, não há um... Hoje a gente pode dizer que já há quase um consenso da doutrina sobre essas dimensões de direito. Como eu disse, uma das características dos direitos fundamentais é que eles podem ser ampliados. Eles não podem ser reduzidos, mas ampliados eles podem. A gente vai já falar disso. Exatamente nas características dos direitos fundamentais. Primeira característica dos direitos fundamentais: universalidade. Mas cuidado com as armadilhas aí. Eles costumam colocar uma pegadinha aí nas provas sobre essa característica dos direitos fundamentais. Apesar da universalidade ser uma dessas características, é bom você ter em mente que
apenas o núcleo mínimo desses direitos devem ser outorgados a todos, porque a própria condição do sujeito pode o impedir de ter acesso a outros direitos fundamentais. Por exemplo, direito dos trabalhadores. Se você não é trabalhador, você não tem acesso àquele direito. Quando você preencher aquela característica, você terá acesso àquele direito. Mas enquanto você não se enquadra naquela característica, você está limitado a um núcleo mínimo de direitos, como vida, liberdade e igualdade. Outra característica muito interessante é a historicidade dos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais eles não são engessados, eles são passíveis de modificação e sujeitos à ampliação, certo? Outra característica, indivisibilidade. Eles devem ser considerados dentro de um contexto maior, dentro de um sistema mais uno, vamos dizer assim. Sempre se trabalhando com a complementaridade. Você não deve tentar considerar os direitos fundamentais isoladamente, mas sempre, na medida do possível, dentro de um sistema maior, dada a sua característica de indivisibilidade. Eu coloquei uma observação aqui no slide para que você observe. É possível que em situações específicas o titular possa deixar de exercer ou possa limitar o próprio direito. E é comum você fazer isso, certo? O direito fundamental, você não pode renunciar ao direito. Esse direito fundamental ele é irrenunciável. Guarde logo isso na memória. Mas você pode deixar de exercer ou até limitar aquele direito. Exemplo interessante. Se você ligar a TV em algumas épocas do ano, por exemplo, você vai assistir programas como A Fazenda, como o Big Brother, em que pessoas abrem mão do direito fundamental da intimidade e da vida privada. Dentro daquele contexto ali, elas abrem mão daquele direito, certo? Outra característica interessante é a relatividade. Guarde logo isso em sua memória. Nenhum direito fundamental é absoluto. Absolutamente nenhum deles. Nenhum direito fundamental é absoluto. Todos os direitos são relativos. Não existe direito fundamental absoluto. Nem mesmo o direito à vida, como nós vamos ver mais adiante. E outra característica também interessante é a proibição de retrocesso. Ou seja, os direitos fundamentais eles não podem retroagir. Eles podem ser ampliados, mas não podem ser diminuídos, certo? Não podem ser cortados da Constituição. Isso não pode acontecer. Essa é uma das características dos direitos fundamentais. Dito isto, vamos passar à leitura do artigo 5º da Constituição, um dos artigos, sem dúvida, mais importantes da nossa Carta Maior, que vai elencar uma série de direitos fundamentais, certo? Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí você vai pensar o seguinte, quer dizer que se vem um estrangeiro, ele não mora no Brasil, ele está só de passagem, ele é um turista, vem aqui para o Brasil, ele não vai ter os seus direitos fundamentais resguardados? Não é esse o entendimento. O entendimento é que mesmo os estrangeiros não residentes no Brasil terão seus direitos fundamentais resguardados. Então, a doutrina considera que o artigo 5º abrange mesmo os estrangeiros não residentes. O direito à vida, que é previsto, o primeiro direito, você vê que são o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. São 5 direitos e se você for estudar com mais a fundo, você vai ver que o
os incisos adiante do caput, eles vão ser desdobramentos desses 5 direitos principais. O direito à vida, na nossa doutrina, ele tem uma dupla acepção. Você tem o direito não apenas de permanecer vivo, mas o direito de viver com dignidade. É esse o entendimento da doutrina. Outra coisa, o direito à vida, ele abrange não só a vida extrauterina, não é só a partir do momento que você nasce que você tem a proteção à sua vida, mas até mesmo a vida intrauterina. Então, mas como eu ia dizendo anteriormente, como eu disse, mesmo o direito à vida, ele não é absoluto, certo? Em alguns momentos, ele pode ser relativizado. E existe também uma situação específica, prevista na Constituição, em que há pena de morte. É exatamente quando nós estivermos vivendo uma situação de guerra declarada. A nossa Constituição prevê a pena de morte. Exatamente. Passando para o inciso 1, ou melhor, inciso 1º do artigo 5º da Constituição, nós temos o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Este inciso 1 já está consagrando então aí o princípio da igualdade. E não só igualdade formal, mas também a igualdade material. O princípio da igualdade, ele vincula tanto o legislador quanto o aplicador da lei. Ou seja, o legislador ele não pode criar uma lei que venha a criar diferenças entre homens e mulheres. A lei, quando ela surge, ela já tem que prever essa igualdade. E o aplicador da lei, da mesma forma, sempre precisa primar pela aplicação, pela igualdade na aplicação da lei. Mas veja só, cara aluna, você que vem assistindo essas aulas, imagine a seguinte situação. Você está fazendo uma prova, por exemplo, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária, para a Polícia Militar, e aí tem aquele famoso teste físico, certo? E aí tem aquele cara lá, grandão, fortão do seu lado, e vão pedir para ele correr 3 quilômetros, vamos dizer. E você, menor, com menos força, vai ter que correr os mesmos 3 quilômetros. Afinal, a Constituição não diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aí é que entra a questão da igualdade material. Os iguais têm que ser tratados com igualdade e os desiguais com desigualdade na medida da sua desigualdade. Eu dei um exemplo bem simples, que foi essa questão do teste físico em concurso, onde você sabe que os parâmetros são diferentes para homens e mulheres, mas as nossas leis, o nosso ordenamento jurídico, ele já prevê uma série de formas de diminuir a desigualdade, certo? Como com as ações afirmativas, com a questão das cotas, com uma série de outras medidas que vêm a diminuir essa desigualdade. Então, o que a Constituição está buscando alcançar aqui não é apenas a igualdade formal, mas a igualdade material, é tentar colocar ombro a ombro as pessoas que estão em relativa desigualdade, certo? Vamos passar aqui para o inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E aí, princípio da legalidade. Mais à frente, nós vamos estudar esse princípio de uma forma um pouco diferente. Quando o inciso 2º diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ele está dizendo que você, caro aluno ou aluna, pode fazer qualquer coisa, desde que não esteja desobedecendo alguma lei, desde que não haja lei que o desautorize a fazer isso. Então você é livre para fazer qualquer coisa, desde que não esteja violando qualquer uma lei. Isso é o princípio da legalidade para o particular, para nós cidadãos comuns.
Para o poder público, o princípio da legalidade ele já funciona diferente. O poder público ele só pode agir dentro da lei. Mas não é a mesma coisa, professor? Não, é diferente. Toda ação do poder público precisa ser embasada na lei. O poder público ele não pode mexer uma palha, a não ser que a lei autorize. Todas as ações do poder público, elas precisam ser embasadas no nosso ordenamento jurídico. Na nossa Constituição, quando a gente chegar lá no artigo 37, nós vamos ver lá os princípios orientadores do poder público e um deles é o princípio da legalidade. Passando aqui já para o inciso 3º, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso autoexplicativo. Você não precisa de nenhuma explicação maior para isso, porque não há como abrir mão ou relativizar esse inciso de qualquer forma. O inciso é claro, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. O que é importante nesse inciso aqui, e ele é cobrado em provas, é que você memorize o inciso. Certo? Correto? Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. No inciso 4º, nós falamos sobre a livre manifestação do pensamento. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Esse inciso é muito interessante e dá muito pano para manga. Cai muito em provas esse inciso. O que ele quer dizer exatamente com essa questão do anonimato? Primeiro vamos ver que é livre a manifestação do pensamento, ou seja, o conceito de liberdade de expressão sendo consagrado aqui com esse inciso. A liberdade de expressão, é bom que vocês tenham isso em mente, ela é um dos fundamentos do Estado democrático de direito. Sem liberdade de expressão, não há Estado democrático de direito. Então, esse é um quesito essencial na democracia, a liberdade de expressão, certo? Sendo vedado o anonimato. Perceba, caro aluno, o seguinte: pode ser que em breve você cruze com uma questão de concurso que diga dessa forma, que é livre a manifestação do pensamento, sendo resguardado o anonimato. E aí você distraidamente considera correta. Lê do engano, caro aluno. Errou feio, errou rude, porque o anonimato é vedado. Mas, professor, e as denúncias anônimas? Elas não estão, dessa forma, então, em colisão com esse inciso da Constituição? De forma nenhuma. O anonimato das denúncias, ele não colide com esse direito fundamental. Por quê? As denúncias anônimas, elas não podem servir isoladamente como prova em qualquer inquérito, em qualquer investigação. A denúncia anônima serve apenas para que o Estado se posicione em uma investigação e venha tomar providências para elucidar determinado ato, determinada coisa, determinada situação. Então, a denúncia anônima, ela não colide com esse inciso. A denúncia anônima, então, ela é permitida, não há problema nenhum. Ok? Mais uma questão interessante. Se é livre a manifestação do pensamento, significa que eu ou você poderemos nos expressar de forma racista ou de qualquer outra forma que venha a diminuir outro ser humano? De forma alguma. Discursos de ódio, decore bem isso, caro aluno, não são amparados pelo nosso ordenamento jurídico. Então, a livre manifestação do pensamento, ela não está abordando discursos de ódio, certo? É interessante, eu não recordo se eu falei isso na aula passada, na questão dos fundamentos da República Federativa do Brasil, mas se não falei, estou falando agora. Os discursos de ódio, eles não são amparados
pelo nosso ordenamento jurídico. Você não pode relativizar tudo. Você não pode tolerar o que é intolerável. E é isso que o nosso ordenamento jurídico faz. Ele não tolera o intolerável, que são os discursos de ódio. Mas, professor, mais um caso interessante aí. E a marcha da maconha? Ora, existe um posicionamento interessante do STF de que, decore isso, é inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que venha a criminalizar a defesa ou o discurso a favor da legalização das drogas. Então, se há uma interpretação do Código Penal que vem criminalizar essa defesa da legalização das drogas, essa interpretação é considerada pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. Então, é perfeitamente possível e faz parte do nosso Estado democrático a marcha da maconha. Não há problema nenhum nisso, inclusive em eventos públicos como essa marcha, certo? Então, não há nenhuma colisão aí de direitos, de princípios dessa defesa da legalização das drogas com a livre manifestação do pensamento. A livre manifestação do pensamento, então, abarca a defesa da legalização das drogas. Passando ao inciso seguinte, ao inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Quando a Constituição vem falar de direito de resposta, é importante você ter em mente essa questão que o direito de resposta é proporcional. Ou seja, digamos que uma emissora venha a ferir, a caluniar algum cidadão. Esse cidadão ele tem direito de resposta no mesmo veículo pelo qual ele sofreu o dano, certo? Tem esse direito além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Outra coisa que é importante você saber: o dano material, o dano moral ou a imagem, eles são perfeitamente acumuláveis. Isso eu estou falando a questão das indenizações. A indenização por dano material e dano moral, essas indenizações são perfeitamente acumuláveis. A pessoa não tem que fazer uma escolha entre uma ou outra. Não, determinados casos dão ensejo a que a pessoa receba as duas indenizações. Tanto pelo dano material, quanto pelo dano moral ou à imagem. No próximo inciso, que é o inciso 6º, nós temos que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Inciso 7º. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Esses dois incisos, eles vêm destacar a nossa liberdade religiosa. Você que está assistindo esse vídeo é livre para ser evangélico, católico, espírita, candomblessista, kardecista, ou seja lá qual for a sua religião, ou mesmo não ter religião alguma. A Constituição protege a sua liberdade de consciência e crença, ressaltando que, mesmo com essa proteção, o Estado brasileiro, o nosso Estado, ele é um Estado laico. E isso é importante na leitura do inciso 7º do artigo 5º, que diz que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Fique atento, porque você pode cruzar com uma questão que venha a dizer que é obrigação do Estado a prestação de assistência religiosa. Errado. O Estado, ele não promove a assistência religiosa, certo? Ele só assegura que essa assistência religiosa seja prestada dentro das entidades civis e militares. Mas isso não é, repito,
A prestação de assistência religiosa não é responsabilidade do Estado, certo? Passando ao inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É o que nós estamos aqui falando a expressão mais usada é a escusa de consciência, ou imperativo de consciência. Por exemplo, você vai prestar o serviço militar, chega lá, pela sua religião, você faz parte de uma religião que te proíbe de se alistar nas Forças Armadas. E aí você diz, olha, a minha religião não permite tocar em armas, a minha religião não permite me alistar nas Forças Armadas. Ok, o Estado, nosso ordenamento jurídico, a Constituição, ela resguarda esse direito e você não será privado dos seus direitos por isso. Contudo, você precisará cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. E aí é que é interessante a questão. Para que você seja privado dos seus direitos, você precisa cumprir essas dois requisitos. Primeiro, se excusar de uma obrigação legal a todos imposta. E cumulativamente, ou seja, além disso, se recusar a cumprir uma prestação alternativa. Então, se você se recusa a fazer essas duas coisas, então você pode ser privado dos direitos, geralmente aí dos direitos políticos. Nós vamos ficando por aqui nessa aula. Daqui a pouco nós vamos voltar a partir do inciso 9 para continuar aqui a nossa aula de Direito Constitucional, mais especificamente sobre os direitos fundamentais.